Olá, olá, minhas queridas amigas, meus queridos amigos, votos de paz, de bem, que Jesus, Maria e os benfeitores da espiritualidade possam nos envolver a todos e nos manter em paz. É sempre uma alegria renovada me dirigir a cada um de vocês, ouvintes e internautas da Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, que ajuda todos os dias a construir um mundo melhor. Dando sequência ao nosso programa semanal, ao Encontro de Jesus. Eu hoje convido vocês a meditarmos sobre um tema da nossa autotransformação. Eu vou intitular esse programa Convite à Autotransformação. Lembrando de uma passagem do Evangelho de Mateus, lá no capítulo 9, versículos de 1 a 8, que nos fala do paralítico de Cafarnaum. E eu vou elastecer as minhas reflexões, trazendo não só o texto evangélico, mas igualmente a narrativa de Amélia Rodrigues, nesse livro fantástico, Primícias do Reino, de Divaldo Pereira Franco. E o nosso Divaldo, que tem uma vida dedicada à oratória, todas as vezes que narra esse caso, ele narra ao sabor da sua emotividade. Então hoje eu narro ao sabor da minha emotividade, porque na cidade de Cafarnaum havia um homem paralítico. Há 5 lustros que ele estava atado a uma maca, a um catre, como se chamava à época. 5 lustros, um lustro tem 5 anos, 5 vezes 5, 25 anos. Ele não andava, não conseguia trabalhar, tinha febres do tipo reumática. E um dia ele soube que um certo profeta, vindo de Nazaré, estava na casinha de Simão Pedro e ele pensou: ouço falar tantas coisas desse homem incomum. Ele cura pessoas que têm problema na visão, problemas na fala, na audição. Ele devolve a pele saudável àqueles que são considerados os leprosos. Ele fala de esperança, ele fala de paz. Quem sabe, se eu for até ele, ele me devolve a capacidade de andar. E ele pede a alguns amigos que tomem da sua maca e o levem à casa de Simão Pedro. Onde se encontrava Jesus, havia sempre uma grande multidão, porque as pessoas queriam ser curadas, queriam ouvir Jesus, queriam tocar Jesus. E ele se deu conta: não vou conseguir ir ao encontro do Mestre. As casas de Israel naquela época tinham uma particularidade. Gente, não tinha luz elétrica. Então, se costumava ter no vão central das residências uma espécie de clarabóia, porque daí a luz do sol entrava e iluminava os cômodos. Então ele pensou: coloquem cordas nas beiradas da minha maca, me suspendam pelo telhado e eu hei de descer. E assim foi feito. Ele desceu quando Jesus falava às pessoas. E o mestre foi ao seu encontro e lhe chamou pelo nome. O evangelista Mateus não diz o nome, mas Dona Amélia Rodrigues, ela ressalta o nome, Natanael Ben Elias. Esse era o nome dele. E Jesus o chama pelo seu nome. Natanael Ben Elias, tu vens ao meu encontro. E ele: como tu sabes o meu nome? Eu sou o bom pastor, eu conheço todas as minhas ovelhas. Mesmo antes de você vir ao meu encontro, eu já sabia que você viria. E o que te traz aqui, mestre? Eu queria tanto ser curado. Então, se tu tens fé, levanta-te desse catre, dessa maca e anda. E ele vacilou na sua fé. Tentou levantar, mas caiu. E o mestre abaixou-se, olhou no fundo dos seus olhos. Se tu tens fé que eu sou o Filho do Deus vivo, levanta-te e anda. E ele levantou-se e andou. Era a capacidade de Jesus de transferir fluidos benfazejos que nós chamamos de milagre, mas não que seja um milagre propriamente dito, mas a capacidade de Jesus de intervir por ser o grande dispensador de fluidos por sobre os corpos. Ele andou. E naquele dia, várias pessoas foram curadas, cegos, rancenianos,
E ao final do dia, Simão Pedro deu-se conta de que Jesus já não estava ali mais. As pessoas foram indo embora e ele, onde estará o meu mestre? Deu-se conta que todo fim de tarde Jesus costumava sair para orar ali nas cercanias do mar da Galileia, ao lago de Genezaré. E foi ao encontro dele. Divisando-o ao longe, foi se aproximando, quando se deu conta, Jesus estava chorando. E Simão Pedro, que tinha uma rudeza de costumes, mas era profundamente bom. Mestre, tu estás chorando? Eu já sei. Olha a nossa capacidade de fazer ilações, de tirar conclusões. Tu deves estar chorando de alegria, porque eu vi você curando Natanael ben Elias. Olha, mestre, eu mesmo, os peixinhos menores da minha pescaria, eu dava para ele, porque ele não consegue trabalhar. Ele não tem sequer o que comer. Eu vi você curando uma menina cega, curando um homem ranceniano. Simão, Simão, eu te tirei desse mar, onde tu pescavas peixes, e te chamei para pescar almas, mas você e nem todas as pessoas ainda me compreendem. Eu choro, sim, mas é um choro, Simão, de lamento, porque vocês ainda não entenderam a minha proposta. Eu não sou apenas um remendão, Simão, que vinha ao mundo para curar corpos. Eu vim ao mundo para estabelecer a realidade do Espírito. Eu vim ao mundo para trazer as novidades do reino dos céus. Por uma razão muito simples, Simão. Se eu curo corpos e as pessoas não se dão conta que precisam se melhorar, se transformar moralmente, elas voltam a adoecer por um processo natural de sair da sintonia da lei de Deus. Mestre, realmente eu não estou te entendendo. Explica-me. E ele explicou. Simão, enquanto eu oro, dilata-se as visões do meu espírito e eu estou vendo, Simão, Natanael ben Elias. Assim que saiu daqui, andando, ele foi para uma taberna e disse: um certo profeta galileu devolveu-me a capacidade de andar, então hoje eu quero comemorar. Vamos beber todas, vamos nos orgulhar, eu pagarei para todo mundo. Você acha, Simão, que eu vim trazer esse tipo de festa para as pessoas? Eu vim trazer a festa do Espírito Imortal. Eu vim falar das bem-aventuranças, Simão. Eu vim convidar as pessoas a uma vida nova, não a vida dos prazeres que se esgotam. Mas, Senhor, e aquele leproso? Eu também o vejo, Simão. E ele, assim que saiu daqui, deitou-se com a primeira cortesã. E eu escuto as suas palavras dizendo-lhe ao pé do ouvido: eu quero recuperar todo o tempo, porque eu não podia aproveitar dos favores da carne, porque ninguém me queria. Eu era um réprobo, deveria morar nas cercanias da cidade. Sequer o meu nome poderia estar inscrito no livro da vida. Eu o curei, e agora ele volta ao carreiro dos vícios. Simão, Simão, as pessoas adoecem pelo mecanismo redentor de entender a realidade da vida. Quando eu curo as pessoas, é para que elas despertem e não para que voltem aos mesmos vícios, aos mesmos disparates. Mas, Senhor, e aquela menina? Ela chegou por intermédio de sua mãe, que dizia: minha filha não enxerga. Ela não consegue divisar o sol, divisar as belezas da natureza. E eu vi quando você, com saliva, misturando na terra do chão, fez lodo, e ela voltou a enxergar. Pois muito bem, Simão. Ela não contou a ninguém como eu recomendei, que ela voltou a enxergar. E agora, vendo, ela planeja se vingar de todas as pessoas. E eu escuto os seus pensamentos. Não direi a ninguém. Vou me vingar de um por um, porque as pessoas acham que eu ainda não enxergo. E eu, agora vidente, vou me vingar de A, vou me vingar de B. Eu não vim trazer a vingança, Simão.
Eu vim trazer o amor e a paz. Eu vim reunir as ovelhas do aprisco de meu Pai. Mas vocês ainda não me entendem. Dia chegará, Simão, que eu deixarei a vocês um outro Consolador, que há de restabelecer todas as coisas, e vocês hão de entender. Era Jesus prenunciando o advento da doutrina espírita, que no século XIX, naturalmente 18 séculos depois, veio trazer as vozes dos espíritos, que são as falanges de Deus, para clarear a mensagem de Jesus, tornar mais factível, permitir que nós entendamos que Jesus falava da nossa necessidade de fazer o bem, sobretudo de nos transformar, de sermos pessoas melhores, de buscar o aspecto moral, de não apenas curar corpos, mas estabelecer a realidade do espírito no dia a dia, no contato com as pessoas, procurando ser a nossa melhor expressão. No tempo de Jesus, quantos iam até ele apenas para poder enxergar, para poder falar de novo, ouvir de novo e retornar ao carreiro dos equívocos. A mensagem de Jesus que nós aprendemos hoje pela batuta da doutrina espírita nos fala de transformação moral. Nos fala da necessidade de ser hoje melhor do que ontem, de ser amanhã melhor do que hoje. Não por outra razão. No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos recomenda: reconhece o verdadeiro espírita, e nós poderíamos dizer o cristão, pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende por domar as suas más tendências, as suas más inclinações. Essa é a proposta de Jesus. Não uma realidade material, a realidade de um corpo que vai perecer, mas a realidade do espírito que, quando se liberta, não volta a adoecer mais. E mesmo quando adoece, se recupera mais rapidamente. Meus amigos, a mensagem espírita hoje é Jesus falando de volta aos nossos corações. Que não busquemos tão somente cura de corpos, mas que busquemos a levantar nossos espíritos hoje sob o palio da doutrina espírita, que nos permite entender aquele diálogo de Jesus com Simão Pedro, quando Jesus dizia: vocês ainda não me entendem, mas um dia vão entender. Porque Jesus já falava da realidade do Espírito. Que sigamos então a cada dia procurando viver a realidade do Espírito com olhos para ver, com ouvidos para ouvir e nos esforçando pela nossa transformação moral. Nosso episódio, então, um convite a nos autotransformarmos, a vencermos a nós mesmos e a ser cada dia o melhor que nós pudermos. Vamos orar. Ó Jesus, como é bom ter-te nas nossas vidas. Como é bom ter a doutrina espírita nos explicando a sua mensagem tanto tempo depois. Como é bom captar aquele diálogo que tu teves com Pedro, hoje entendendo que tu falavas da cura do espírito e não apenas da cura de corpos. Nós te pedimos, sê conosco nestes dias tão tumultuados, sê com a nossa terra ainda envolta em tantas guerras. Abençoe aos ouvintes, aos internautas, abençoe a Web Rádio Fraternidade e nos dê a sua paz. Meus amigos, que sigamos fazendo bem, trabalhando no bem. E a partir de semana que vem, o nosso próximo programa, eu quero passar a compartilhar com vocês algumas das nossas poesias. Vamos juntos! Um beijo grande e até lá. Tchau, tchau.